face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o avisto, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo face a face lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando o seu amor. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. É com muita alegria, com muita honra, estamos aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor. Vamos começar o nosso pequeno grupo, o nosso pequeno culto, louvando a Deus, o hino 249 do nosso inário. Como agradecer?
agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar nosso momento de louvor cantando o hino Confiei no Meu Senhor, 471 do nosso inário. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu, do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor.
Amém. Agora vamos entoar o hino de número 1 do nosso seminário, Ó Deus de Amor. Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor, deste-nos vida e perfeição, e ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor, fervor também. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eterno, Senhor, amém. Amém. Boa noite aí a todos os irmãos que nos acompanham aí da sua casa. Espero que esteja tudo bem com vocês, que Deus possa estar conosco aqui nessa noite. Chegou aqui o momento dos nossos pedidos e agradecimentos, então você que tem algum pedido e agradecimento especial, você já pode ir mandando aí, aqui no nosso chat, e a gente já vai falando. Eu vou começar com os que estão aqui, né, presente. Alguém aqui presente tem algum pedido, agradecimento especial que queira fazer? Quero agradecer a Deus pela oração dele. Eu fiquei curada da minha coluna. Amém. Não sinto mais dor, curada. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Qual que é o nome da irmã? Valéria. Valéria. Irmã Valéria agradecendo pela oração. Ela estava com dores na coluna e agora ela não tem mais, né? Amém. Graças a Deus. Bom, então vamos aqui para o chat. Nós temos aqui a Marilza, que pede oração pelos seus filhos, Karine, Charlene, Charles, pelos seus netos Lucas Pedro, Heitor e o seu genro Gabriel, que eles voltem para os braços de Jesus. Vamos orar por eles. A Liliane agradece a Deus pela vida do pastor Jean, que já respira sem aparelhos. A Maria Helena de Castro agradece a Deus as bênçãos recebidas pelo seu cuidado e proteção, e ela pede oração pela sua família e pelos seus filhos Jorge e Helena. A Eliane gostaria de agradecer a Deus pelo cunhado Luiz Carlos ter saído do hospital por complicações do Covid-19. Temos aqui também Lídia Silva, que pede oração por ela, porque ela está passando por uma luta muito grande. Vamos orar por ela. Temos aqui também a
Maria Helena de Castro também pede oração pela saúde da Thalita, Patrícia e Diego, que ela pede a cura aqui de todas as enfermidades. Também a irmã Vera Lúcia pede orações para a Irene, que acabou de perder a sua mãe, pela causa, não sei se é Paulo ou pela causa, acho que é pela causa na justiça da irmã Ana, a irmã Ana, que está com câncer, e pela causa na justiça do Paulo, e por toda a sua família também. E também a Maria Helena pede oração pelos seus irmãos Sérgio e Edson e pelas suas famílias. Bom, esses são os nossos pedidos e agradecimentos de hoje. Aqui mais um, Marcos pede orações pelos seus projetos e pelos líderes da igreja da usina. Podemos orar já pelos pedidos? Bom, neste momento aqui nós vamos entregar esses pedidos aos braços do nosso Pai. Aí onde mesmo você está, eu te peço que você curve suas frontes para nós falarmos com Deus. Oremos. Excelentíssimo Pai que estás nos céus, estamos aqui, meu Pai, na Tua presença e te agradecemos porque aqui estamos unicamente pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós entregamos aqui alguns pedidos que foram feitos, nós entregamos aqui o nome de algumas pessoas que precisam de curas para enfermidades, de famílias que precisam da Tua proteção, outras causas também. Nós te pedimos que o Senhor toque na vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor faça de acordo com a Tua santa e boa vontade. Nós te pedimos também que o Senhor age naqueles pedidos que não foram feitos aqui, os pedidos que estão nos nossos corações, que por algum motivo nós não falamos aqui, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Esteja conosco agora também, né, no momento da mensagem, que o pregador ele seja inspirado unicamente por Ti, que ele não fale através dele mesmo. Esses são os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, eles vão em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, muito bom ver vocês aí mais uma quarta-feira. Agradeço a presença aqui, do pessoal que está acompanhando com a gente aqui pertinho, e também a presença do pessoal que está em casa. Aí é muito bom nos encontrarmos mais uma vez para estudarmos mais da Bíblia e entendermos um pouco mais da vontade de Deus para cada movimento que a gente faz. E hoje é justamente sobre isso que vamos falar sobre o crescimento na vida espiritual, que é algo que não é fácil. É algo que, como toda caminhada, como toda jornada, nós vamos dando passos, pequenos passos, de pouco em pouco. Por isso, para entendermos como correr esse caminho ao lado de Deus, convido você para fazermos uma oração, para que Deus esteja presente conosco e pedir isso em nome de Jesus, tá certo? Vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Deus, amado Pai, obrigado aqui mais uma vez pela presença de cada um, por aquele que está assistindo junto em casa, para que aprenda cada vez mais da Bíblia. Nosso desejo aqui como igreja, Pai, como todos juntos, como irmãos em Cristo, é que o Senhor nos ajude nesse caminho, passo a passo, à nova Canaã celestial. Por favor, Senhor, cuide de nós, nos guarde de todos os males e nos ajude a entender cada vez mais sobre Teus planos e Tua misericórdia, e que te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, eu só vou passar aqui rapidinho, deu um probleminha aqui, puder ajudar. Bom, amigos, nós vamos passar, se você puder passar só o primeiro slide para mim, nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola da videira e dos ramos. Muito obrigado. Aqui na parábola da videira e dos ramos, nós entendemos um pouquinho mais sobre de onde vem toda essa questão, assim, qual é a força, de onde vem a responsabilidade, não só a responsabilidade, de onde vem a força para que a gente possa caminhar na jornada cristã. E eu gostaria de ler junto com você no livro de João. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, certo? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 15.
onde vamos ler aqui um pouquinho sobre a vontade de Deus. A partir do verso 1 até o 14. Vamos ler juntos. Diz assim: Jesus Cristo falando aos discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já sois limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei então no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenha-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Bom, amigos, isso aqui é muito interessante, certo? Porque a gente vê aqui todo um traçado. Primeira coisa que nós sempre tentamos lembrar: os frutos não vêm praticamente dos nossos esforços. Eu sei que é bem complexo a gente falar sobre graça e obras. Esse é um debate grande dentro da Bíblia, que até mesmo os discípulos, em algum momento, não entenderam a mensagem por um completo, até que fossem, então, crescendo passo a passo na jornada cristã e pudessem, então, desfrutar de um pleno entendimento acerca do que Jesus queria dizer. Nós vemos aqui que Jesus várias vezes fala: eu sou a videira, e Deus, meu Pai, é o agricultor. Através de mim, eu sou aquele que produz os frutos, eu vim aqui na terra, é através de mim que vêm os frutos. Em outras partes, na Bíblia também fala a respeito de enxertos, né? No momento em que não crescemos perto de Cristo, somos como enxertos. Deus é aquele que coloca na videira, ele nos encaixa na videira para que venhamos a produzir fruto. Mas no fato, se estamos realmente em Cristo, se estamos realmente conectados à videira, de fato, vamos estar ali produzindo frutos. Mas se não estamos produzindo fruto, algo não está bem e o galho precisa ser cortado. É complicada essa questão. Aqui, mais uma vez, nós não falamos a respeito dos méritos daquilo que você faz ou deixa de fazer, mas é o fato de você estar encaixado, ou seja, na videira, você andar com Cristo, caminhar com Cristo. Porque se você tem uma vida passo a passo com Cristo, logo, logo você produzirá frutos. Então, nós andamos ao lado de Cristo e da sua palavra. Ele também continua dizendo que, como o Pai, verso 9, como o Pai amou a ele, ele também nos ama. E ele continua dizendo: se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do Pai, e no seu amor permaneço. É muito interessante que Jesus, mais uma vez aqui, não é só na questão do Sermão do Monte, mas mais uma vez aqui Jesus Cristo fala que não basta simplesmente guardar os mandamentos da Bíblia sem ter amor. É sobre isso que ele estava falando, porque ele fala assim: se guardar da mesma maneira que eu guardo os mandamentos de meu Pai e permaneço nele. Então ele dá ele dá mais um mandamento, né, para que é, na verdade, o foco, o objetivo de todos os outros 10. Que ele fala que, na verdade, os 10 estão falando acerca de amor, mas para que o povo pudesse entender melhor, Jesus fala, então: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então Jesus fala assim: vocês são meus amigos se vocês entenderem o que eu estou falando. Não é apenas seguir aqueles passos, mas principalmente que
tudo seja por amor, que cada ato seja por amor. Não há amor maior que o meu, que dei a minha vida por cada um de vocês, para que todos vocês pudessem permanecer juntamente ao Pai. Então é maravilhoso, porque nós começamos a compreender, nós somos falhos. Como seres humanos, nós somos falhos. Nós tentamos guardar a lei do Pai, certo? Mas, infelizmente, somos pecadores. Falhamos diversas vezes. Mas, se permanecermos em Cristo, obtemos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Somos, então, mais uma vez conectados ao Pai, pela videira, que é Jesus Cristo. Por isso precisamos estar sempre, passo a passo, caminhando ao lado de Cristo, pedindo perdão pelos nossos pecados, entregando a nossa vida a Ele, para que Ele, através dessa comunhão com Cristo Jesus, possamos então levar o fruto, o verdadeiro fruto, dar o verdadeiro fruto. Então, nós vemos aqui quais são as lições. Primeiro, a gente vê que o processo de crescimento é comparado àquela história do galho ligado à árvore. Não é o galho em si que tem a vida, mas é a raiz, é os ramos, a própria videira. Certo? Os galhos, eles apenas dão os frutos. Se eles não estiverem conectados à raiz, à videira em si, não há como gerar frutos. Então, enquanto permanecermos dela, podemos crescer e dar frutos. O galho não cresce sozinho, não é mesmo? Do mesmo modo, não podemos esperar bons resultados sem permanecer em Jesus. Então, de que maneira o cristão pode crescer e amadurecer em Cristo? A gente fala muito disso, né? Que precisa crescer, precisa estar em Cristo, mas de que maneira a gente pode fazer isso? E é sobre esse assunto que nós vamos continuar as nossas perguntas. A primeira pergunta é: que estratégia o inimigo de Deus usou para nos separar do Criador? E nós vamos ler juntos ali em João, capítulo 8, verso 44. Aqui nós temos o verso, eu vou ler junto com vocês, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, não tem problema. Abra aí em João, capítulo 8, verso 44, e diz o seguinte: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É triste a gente parar para pensar que da mesma maneira que Deus queria colocar sua imagem e semelhança no homem, Satanás também, com a destruição do plano de Deus, com a inserção do pecado no mundo, quando ele convenceu Adão e Eva a desconfiarem de Deus, a partir de então ele começa a colocar a sua própria imagem em cada um de nós. O ser humano hoje, infelizmente, quando está afastado de Deus, acaba se tornando a imagem e semelhança de Satanás, um ser egoísta, um ser que busca poder, um ser que busca o bem pessoal o tempo todo, e esse geralmente, infelizmente, é a nossa natureza pecaminosa, daquele que deseja algo, deseja se afastar de Deus, deseja algo simplesmente por si mesmo, quer engrandecer a si mesmo. E Deus ele nos dá essa oportunidade, através de Cristo Jesus, retornarmos então ao contato com o Pai e a sua palavra, e mais uma vez reestabelecermos, vivermos, nascermos de novo, para termos uma imagem e semelhança a do nosso Criador. Vamos continuar então para a segunda pergunta. Qual é a única maneira de vencermos a Satanás? E essa é a resposta, já foi dada na própria história. Nós vemos também ali em Apocalipse 12, no verso 11, que diz assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então nós vemos que o cristão, muitas vezes, ele tem esse significado de abnegação. Cristão não é aquele que se importa o tempo todo com a sua vida. Eu quero o melhor emprego, eu quero o melhor bem-estar, eu quero a melhor casa, eu quero as melhores coisas, eu quero viver bem, eu quero ser feliz, porque a felicidade que é oferecida por Deus é uma felicidade que o mundo não entende. Não é a mesma felicidade oferecida pelo mundo, porque a felicidade de Deus é uma felicidade plena, é uma felicidade que não depende de algo material. E quando o cristão entende a respeito disso, que a vida dele não é deste mundo, mas que nós vamos para um lugar onde viveremos em harmonia, e esse é o nosso objetivo, sermos mensageiros a todo aquele que está disposto a entregar a vida a Cristo Jesus, então nós começamos a ter a ideia de que a nossa vida não é importante. O que é importante é a mensagem de que em breve teremos uma eternidade, de que em breve não haverá mais morte, de que em breve não haverá mais sofrimento. Por isso que nós vemos os discípulos, mesmo recebendo açoites, mesmo sendo apedrejados, mesmo se sentindo solitários, com todo mundo falando mal deles, mesmo sendo odiados, eles ainda eram completos e cantavam em felicidade, porque haviam entendido que a verdadeira felicidade não é aqui na terra,
Mas a verdadeira felicidade é aquela que Deus nos oferece, é a promessa do grande galardão de que viveremos eternamente, longe do sofrimento, longe do dor, longe da morte. Nós estaremos com o Pai para todo sempre. Nós vemos aqui a terceira pergunta. Então, do que o sacrifício de Jesus nos libertou? Certo? Nós vemos a resposta aqui em Colossenses, no capítulo 1, do verso 13 até o verso 14. Vamos ler os dois aqui juntos. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então nós vemos aqui mais uma vez, através de Cristo Jesus, ele nos arranca então do direito da potestade das trevas, ou seja, ele nos arranca dos direitos de Satanás, nós não fazemos parte, não pertencemos mais ao inimigo, então ele nos arranca e nos leva, então nos dá o direito de permanecermos ao reino do Filho. Certo? O qual temos crido, que é através do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, ou seja, somos perdoados graças ao sacrifício de Cristo Jesus e somos colocados então juntos à promessa de que quando Jesus retornar, ele irá nos ressuscitar, iremos viver para toda a eternidade no céu. No céu e também na nova terra, que ainda vamos estudar cada vez mais a respeito deste assunto. Bom, amigos, a quarta pergunta continua dizendo, o que acontece então com aqueles que estão em Cristo? O que faz, o que ocorre na vida dessas pessoas? Agora vemos em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Assim como a história que tem na Bíblia que fala a respeito de Nicodemos, quando Nicodemos vai ao encontro de Cristo Jesus para entender como funciona a vida, como funciona a verdade, onde obter a verdadeira vida, e Cristo Jesus diz que é necessário nascer de novo. Não, é claro, que a gente venha mais uma vez morrer e nascer, não é uma reencarnação, mas o que Jesus Cristo estava querendo dizer é que venhamos a mudar completamente, sejamos uma nova criatura, venhamos a entender, a viver, não segundo as ideologias do mundo, não segundo aos interesses, a cosmovisão do mundo, mas que a gente venha a entender e viver com a mentalidade do céu, como diz lá em Romanos capítulo 12, que não venhamos a nos conformar com este século, com este mundo, mas que venhamos a renovar a nossa mente, passamos a entender o mundo de uma maneira diferente, e é isso que nos torna cristãos. Próxima pergunta diz assim, por que o apóstolo recomenda usarmos toda a armadura de Deus no conflito contra os poderes espirituais do mal? É muito importante a armadura que fala a respeito, porque a verdadeira armadura, ela não protege algo aqui na terra aconteça, mas ela nos protege para toda a nossa eternidade. Ela nos dá um conceito muito maior, nos dá uma proteção muito maior, porque nós não temos medo de perder a vida aqui na terra, temos medo de perder a eternidade junto ao nosso Pai. E por isso, porque não temos que lutar, por causa dessas coisas que não temos que lutar contra a carne e o sangue, discutir, brigar, tentar fazer algo, convencer alguém, não é essa a nossa tarefa, mas sim, brigamos contra os principados, contra as potestades, ou seja, as lideranças das trevas, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta principalmente é contra o nosso eu carnal e todo aquele espírito mau que fica em torno de nós tentando trazer ideias ruins ou até mesmo desviar o nosso caminho da atenção de Cristo, que infelizmente nós sabemos, depois de que houve a guerra no céu, é Satanás e seus anjos que continuam constantemente, de alguma maneira, tentando arrastar as pessoas para que as pessoas fiquem longe do seu Criador. Aqui na pergunta 6 diz assim, quais são as partes dessa armadura? Essa é uma passagem bem conhecida, mas é sempre gostoso lermos juntos e entendermos o que Deus quer para cada um de nós, qual é a armadura que Ele nos oferece. Vamos abrir juntos lá em Efésios, capítulo 6, que nos diz o seguinte. Abra sua Bíblia junto em Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do verso 14 ao 17, que diz o seguinte, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, certo? Cingindo é a maneira como o pessoal juntava as suas vestes e amarrava para que eles estivessem preparados para o trabalho, certo? Então nós nos cingimos com a verdade é aquela que nos prepara para o trabalho, certo? Cingi-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça,
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós vemos que o escudo da fé é aquele que nos tira tudo aquilo que o inimigo tenta nos fazer para tirar a fé, nos desanimar, nos colocar para baixo, esquecermos então das promessas de Cristo Jesus, olharmos para estas coisas seculares, as coisas terrestres, os tesouros terrestres. Isso tudo pode ser defendido, você pode ser protegido através do escudo da fé. Então Deus ele nos convida a ter esse relacionamento com Ele, que seja com base na justiça de Deus, na preparação do Evangelho, com a verdade, preparados com a verdade para levantar ao trabalho e preparados também, embraçando sempre o escudo da fé, para que venhamos então a nos defender de todas as ciladas do inimigo. Continuamos então. A 7ª e última pergunta diz assim: qual é a maior evidência de que Deus transforma a vida e nos faz crescer em Cristo? E nós vemos a resposta lá em Gálatas, ali perto de Efésios, certo? Um livro antes, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito, muitas pessoas perguntam, qual é o fruto que eu recebi? Eu não consigo trabalhar muito bem, eu não sou grande pregador, eu não consigo vender nada, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para oferecer aos mais aflitos, eu não tenho nenhum dom. E na verdade eu sempre falo para as pessoas, o dom, na verdade, o fruto que Deus quer nos dar, não está ligado simplesmente com as nossas habilidades, mas os frutos verdadeiros do Espírito são estes, que é o amor, o gozo, a felicidade, a paz, a longanimidade, ou seja, a paciência, a benignidade, ver bondade, certo? A fé, certo? Acreditar que Deus é aquele que pode nos suster, que pode nos cuidar, a mansidão, a temperança, se tudo seja equilibrado, que sejamos ser temperantes em tudo que façamos. E contra estas coisas não há lei alguma, ou seja, não há regra nenhuma que venha dizer que não podemos ser bom, que não podemos ter amor, que não podemos ter paciência ou mansidão em algum momento. Estes são os verdadeiros frutos que Deus nos oferece. E nós paramos para pensar, então, o que podemos aprender neste estudo? Eu vou colocar aqui mais algumas passagenzinhas que a gente pode estar estudando e também que você possa estar aprimorando este estudo aí na sua casa. Primeiro, nós precisamos lembrar que uma vida de estudo contínuo da palavra de Deus é aquilo que realmente traz a segurança. Lembra que Deus fala o quê? Cingi-vos com a verdade. Precisamos estar preparados com a verdade, então precisamos ter uma vida de estudo contínuo da palavra de Deus. Nós também vemos ali a utilidade da palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17. É uma convida para você a dar uma estudada. Se você não sei se você vai fazer isso hoje, você pode pegar e tirar um print, ou se você pode pegar esse vídeo, assistir mais tarde, e aí você fazer o seu estudo devocional de manhã com estas passagens, além das passagens que eu sempre passo aqui para vocês. Mas vamos lá, segundo passo, é muito interessante também ter uma vida dedicada a Deus e ao próximo, porque a gente precisa entender qual é o objetivo de ser cristão. Deus é aquele que nos chama para que venhamos a levar ao mundo a sua mensagem de harmonia a todo o universo. Deus não é simplesmente um Deus que lhe pede para você fazer atos, ações, simplesmente para cumprir, para dizer como o pessoal diz, hashtag tá pago. Não é assim que funciona. A gente precisa cumprir as leis de Deus com um objetivo, que é o amor verdadeiro, é amar ao próximo. Então Deus tenta nos ensinar essa capacidade de amar ao próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Também os marcos de crescimento em Cristo também são marcados por uma vida cheia de amor e pelo espírito de reconciliação. É bem difícil falar sobre isso, porque muitas pessoas me perguntam, tem tal pessoa que eu não consigo perdoar, Deus me perdoe, mas eu não consigo fazer nada por essa pessoa e nem quero ela perto de mim. Fala, amigos, isso é muito complicado, é perigoso você arriscando a perder a sua salvação e a entender de fato o que Deus quer fazer na tua vida, porque Deus diz que uma vida em Cristo, ela é marcada pelo quê? Marcada pelo amor e um espírito de reconciliação. Lembra quando falamos sobre a questão de sermos chamados por Deus para sermos seus mensageiros? Deus é aquele que nos chama para sermos seus ministros, seus embaixadores. Então, quando Ele nos chama para ser embaixadores, somos chamados a reconciliar as pessoas com Deus.
Deus te chama, não é trabalho de missionário, não é trabalho só do pastor, só do obreiro. O trabalho é seu como cristão. Deus te chama para ser um representante dele. O que você faz representa ele. E não só isso, mas você é chamado para, mais uma vez, como eu falei, reconciliar as pessoas com o Pai. Mostrar, chamá-los a dizer: o Pai está esperando, o Pai está aguardando, o Pai quer ter um relacionamento contigo. Esse é o nosso objetivo como cristãos. Então nós vemos ali também quais aspectos, a gente para pensar, quais aspectos da minha vida ainda precisam ser desenvolvidos. E você, assim como eu, é claro, a gente para quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, falta muita coisa na minha vida ainda. Em todo momento nós somos falhos, mas há uma esperança maior, porque Deus é aquele que nos diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus. Então nós temos essa sorte que, caso a gente faça algo errado, caso a gente tenha alguma dificuldade, Deus nos perdoa e Ele quer nos ensinar. Então é um passo que a gente vai tomando a cada momento, são passos da caminhada cristã. Mas nós precisamos então olhar para esses passos e pensar: aonde eu preciso melhorar? Tem alguém que você ainda não perdoou? Quem eu preciso perdoar? Quem eu preciso conversar? Porque como poderemos orar assim como Cristo nos diz: Senhor, nos perdoa assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então é interessante essa oração de Cristo Jesus, pois nos ensina a sermos misericordiosos, porque onde há misericórdia, onde abunda a misericórdia, também abunda o perdão. Certo? Então nós precisamos entender essa necessidade de perdoarmos, essa necessidade de aprendermos a amar junto com Deus. Fica então aqui um compromisso de fé para todos nós. Eu tenho esse compromisso no meu coração e convido você também a colocar esse compromisso. Eu entendo, eu espero que você também, eu também deseje entender que Cristo é o Senhor da minha vida, e eu espero que você também deseje que Cristo seja o Senhor da sua vida e deseje então permanecer junto a Cristo. Se você quiser, então, fale com Deus: quero me aprofundar no conhecimento da Bíblia e passar tempo com Jesus, caminhar com Jesus para crescer com Ele, a fim de viver em sua presença e crescer em graça para a glória de Deus. Esse é o nosso compromisso de fé. E se você tem esse desejo, ore a Deus, fala: Senhor, eu quero aprender mais da Tua palavra, eu quero ser transformado, me ajuda a andar junto a Cristo e aprender mais da Sua vontade. E como estudo adicional aqui, eu deixo alguns conselhos aqui. Nós temos esse material que é Comunhão e Relacionamento, que é um estudo, certo? Nós temos aqui no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é uma semana com este material aqui, que é o estudo, um estudo de uma semana só, que é Crescendo em Cristo. Se eu não me engano, este material aqui está no adv.st, certo? Lá no adv.st você pode pesquisar Crescendo em Cristo, certo? E vai aparecer lá o material para você fazer o download em PDF, certo? Aí nós temos ali, ó, crescendoemcristo.org também, obrigado. Nós temos ali aquele site que você pode entrar lá, baixar esse conteúdo, fazer com a sua família, ou fazer mesmo sozinho, ou talvez com a sua esposa, sua namorada, alguém que você tenha desejo de dividir esse amor em Cristo, você pode entrar lá, então, crescendoemcristo.org, pegar esse material e ir estudando junto, certo? E fica aqui a nossa missão, que é, se Jesus nos disse que seríamos suas testemunhas, ele também assegurou que o poder certo para testemunhar viria dele. Então, se você tem aquele desejo de falar às outras pessoas, lembre sempre de antes de contar a essas pessoas, você orar a Deus, pedir para que Deus lhe abençoe e vá junto com você, para que você leve essa esperança a outras pessoas. Nós vemos aqui também aquelas pessoas que querem entender um pouquinho mais a respeito do sábado e também as crianças, que nós falamos no estudo passado. Gostaria de deixar esse link aqui, certo? Que é adv.st/culto familiar, onde a gente consegue aprender um pouquinho mais a respeito do sábado e do amor que Deus nos oferece neste dia. Amigos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu realmente fico muito feliz de poder dividir a Bíblia, pessoas que vêm, conversam comigo. Eu quero dizer também, estou aqui aberto, eu, o pastor Célison, nós estamos aqui para que quando você precisar, quiser estudar sobre algum outro assunto, pode entrar em contato conosco. Você sabe que aqui no canal Adventistas Vila Isabel, você vai ver então aqui, ali nos comentários, você vai ver ali então o link do nosso contato. Precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudar, tá certo? Quiser entender mais da Bíblia, vai ser um prazer estudar junto com você. Nesse momento, então, eu queria te convidar para que a gente orasse a Deus, porque sem Ele não dá para correr essa mudança no nosso coração.
Se você tem essa vontade de entregar a vida a Jesus e falar, Senhor, me ajuda a crescer, me ajuda a mudar. Então, nesse momento, feche os seus olhos e entregue a sua vida a Jesus. Querido Deus, amado Pai, obrigado mais uma vez por todo o teu amor, por toda a tua graça, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. E nesse momento nós queremos entregar a nossa vida a Ti, Senhor. O Senhor é o único do qual realmente há vida, o Senhor é aquele que é a videira verdadeira. Nós somos falhos, Pai. Temos uma vida cheia de defeitos, somos impacientes, não somos amorosos. Muitas vezes somos descontrolados, intemperantes. E dependemos de Ti, Senhor, porque queremos crescer na Tua graça. Obrigado pelo amor que o Senhor nos dá e a oportunidade de sermos transformados em novas criaturas através do contato contigo. Nos ensina, Pai, a cada dia a viver na prática os Teus ensinos, que tenhamos desejo de conhecer mais de Ti através da leitura da palavra, que possamos criar uma vida na qual possamos não só andar junto a Ti, Senhor, mas testemunhar acerca do Teu amor para aqueles que precisam. Por favor, seja conosco, abençoe-nos nesta jornada, nos ajude nas caminhadas do crescimento cristão, e é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.